Como você sabe que realmente possui o Espírito Santo? Bem, quero compartilhar com você 7 sinais bíblicos que confirmarão, de uma vez por todas, que você tem o Espírito Santo. Se você já duvidou ou se questionou sobre a presença do Espírito Santo em sua vida, ou se conhece alguém que tem essa dúvida, esta mensagem é para você. Essas verdades irão fortalecer essa certeza em seu coração de forma definitiva. O primeiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é este. Número 1. Confiança na salvação. Romanos 8:16 afirma: porque o seu Espírito se une ao nosso para afirmar que somos filhos de Deus. Muitos cristãos têm dúvidas ou se questionam se realmente possuem a presença do Espírito Santo em sua vida. Eles fazem perguntas como: será que eu realmente recebi o batismo do Espírito Santo? Ou será que o Espírito Santo me abandonou por algum erro que cometi? Mas a maravilhosa verdade que a Escritura nos revela é esta: quando o Espírito Santo faz morada em uma pessoa, ou seja, em quem recebeu Cristo como Senhor, ele começa a atuar para confirmar uma grande verdade. Essa verdade é que você pertence a Deus. O Espírito Santo é quem nos convence de que somos filhos de Deus. Ele é essa voz interior, essa certeza, esse selo da promessa sobre nós, que nos declara que, de fato, pertencemos a Deus. Assim, a confiança na sua salvação é uma evidência, um sinal de que o Espírito Santo habita em você. Entendo que isso pode deixar alguns cristãos um pouco apreensivos. Ao ouvirem isso, aqueles que se perguntam: será que eu tenho a presença do Espírito Santo? Podem concluir: bem, se estou me questionando, então provavelmente não tenho a presença dele. Mas na verdade não é tão simples. Veja, enquanto o Espírito Santo continuamente nos fala e confirma que somos realmente filhos de Deus, o adversário também sussurra em nosso coração. O inimigo igualmente planta sementes de dúvida. Por isso, medir nossa filiação divina com base em pensamentos como tenho dúvidas, então não pertenço a Deus, não é um critério confiável. Isso acontece porque existe uma luta, uma verdadeira batalha espiritual. Para compreender essa batalha, é essencial refletir sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo e da nossa identidade como filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso nos mostra que, mesmo em meio a incertezas e questionamentos, existe dentro de nós uma confirmação divina da nossa filiação. O Espírito Santo que habita em nós nos dá a certeza de que pertencemos a Deus. É importante lembrar que a presença do Espírito Santo em nossa vida também é evidenciada por seus frutos. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, descreve o fruto do Espírito como sendo amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades são evidências concretas da atuação do Espírito Santo em nosso interior. Portanto, em vez de nos concentrarmos nas dúvidas que o inimigo lança em nosso coração, deveríamos analisar nossa vida e perceber se esses frutos estão presentes e em crescimento. Isso não significa que seremos impecáveis ou que não enfrentaremos dias difíceis, mas sim que, ao caminharmos com Deus, essas características se tornarão cada vez mais perceptíveis. É crucial entendermos que o inimigo utiliza a dúvida como uma ferramenta para nos afastar da verdade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa estar firmemente fundamentado na palavra de Deus, compreendendo as verdades que ela nos revela sobre quem somos em Cristo. Quando conhecemos essas verdades, somos capazes de enfrentar as mentiras e dúvidas com a certeza da nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Há um conflito interno constante, um diálogo entre o bem e o mal, que nos faz, em um momento, acreditar que pertencemos a Deus.
e, no instante seguinte, questionar se realmente somos dele. No entanto, é assim que você pode ter certeza de que possui a presença do Espírito Santo. No mais profundo do seu ser, você tem aquela convicção firme. No íntimo do seu espírito, você sabe que é de Deus. Essa confiança interior permanece. Mesmo que você enfrente batalhas emocionais em alguns dias e sinta que não pertence a Deus, ou que em certos momentos tenha pensamentos de dúvida, no âmago do seu espírito sempre existe uma paz profunda e constante. É essa certeza tão enraizada que confirma que você tem salvação, que você é um filho de Deus. E isso é, de fato, obra do Espírito Santo que habita em você. Número 2. Caráter piedoso. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 afirma: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O caráter, e não o carisma, é o verdadeiro padrão do Espírito Santo. Você sabe que tem a presença do Espírito Santo não apenas porque o poder de Deus repousa sobre a sua vida, embora isso seja um dos sinais, mas porque o caráter de Cristo está sendo formado em você. O caráter de Cristo é a maior evidência de que você realmente pertence a Deus, de que você carrega a presença do Espírito Santo. Veja, as pessoas podem simular o poder. Elas podem fingir orar em línguas, podem encenar milagres, ou até aparentar viver vidas piedosas, mesmo enquanto mantêm um estilo de vida incoerente. Contudo, a prova de que você recebeu o batismo no Espírito Santo, a evidência de que o Espírito Santo vive em você, é que hoje você é um pouco mais parecido com Jesus do que foi ontem. A evidência está em como você vive. A confirmação está em como você se comporta. O testemunho está em como você caminha de acordo com os princípios divinos. O que demonstra a presença do Espírito Santo em sua vida é o desenvolvimento de um caráter piedoso. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, nos exorta: Despojai-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renovai-vos no espírito da vossa mente, e revesti-vos do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso nos ensina que, ao recebermos o Espírito Santo, somos chamados a abandonar nossas antigas atitudes e viver de forma que demonstre a santidade e a justiça de Deus. Compreender esse princípio é essencial, pois vivemos em uma sociedade onde as aparências muitas vezes enganam, e algumas pessoas podem tentar passar uma imagem de santidade sem, de fato, experimentar uma verdadeira transformação interior. No entanto, o verdadeiro teste da nossa fé e do batismo no Espírito Santo não está em nossas aparências externas, mas sim na transformação contínua do nosso caráter e em nossas ações no dia a dia. Estamos demonstrando mais amor? Estamos exercitando mais paciência? Nosso comportamento reflete a paz que excede todo o entendimento? Além disso, Tiago, capítulo 3, versículo 17, fala sobre a sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria que o Espírito Santo nos concede nos direciona a viver de uma maneira alinhada com os ensinamentos de Jesus, demonstrando misericórdia, gerando bons frutos e vivendo sem hipocrisia. Portanto, a maior evidência do batismo no Espírito Santo e da presença dele em nossas vidas não está em manifestações externas que podem ser simuladas, mas sim em uma transformação interior contínua que nos torna mais parecidos com Jesus. Essa mudança é refletida em como tratamos os outros, em nossa integridade e na nossa capacidade de amar incondicionalmente. É uma jornada que exige compromisso diário, oração e submissão à vontade de Deus, permitindo que Ele nos molde conforme o seu coração. Número 3.
paixão e poder para o evangelismo. Atos, capítulo 1, versículo 8, declara: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba que a Escritura nos ensina que, quando o Espírito Santo está presente, ou seu poder repousa sobre alguém, essa pessoa se torna uma testemunha de Cristo. Então percebemos que uma pessoa receberá um poder e um fervor pelo evangelismo. Há uma ousadia santa que surge em quem é batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, sua maior motivação se torna a glória de Jesus, e sua prioridade passa a ser o Evangelho. O Espírito Santo é o maior evangelista do céu. Ele é o mais excelente líder de adoração. Ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. Ninguém valoriza o Evangelho como o Espírito Santo o valoriza. Ninguém deseja alcançar os perdidos com tanta intensidade quanto o Espírito Santo deseja. E quando sua presença habita em sua vida, esse poder e essa paixão se manifestam de forma clara em você. Este poder e esta paixão pelo evangelismo, que vem através do batismo no Espírito Santo, transformam completamente a maneira como vivemos e como compartilhamos nossa fé. Não é apenas uma tarefa ou uma responsabilidade, mas sim um anseio ardente de ver outras pessoas conhecerem e experimentarem o amor e a salvação que encontramos em Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, lemos: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa passagem destaca a relevância do evangelismo e como somos chamados a ser a voz que proclama as boas novas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos capacita a vencer o medo, a timidez e as dúvidas que muitas vezes nos travam quando tentamos compartilhar nossa fé. Ele nos concede coragem e discernimento para dizer as palavras certas no momento oportuno. Em Efésios, capítulo 6, versículo 19, Paulo pede orações para que lhe seja dado falar com intrepidez, a fim de revelar o mistério do Evangelho. Isso evidencia que até mesmo Paulo, um grande evangelista, reconhecia a necessidade do poder do Espírito Santo para evangelizar de forma eficaz. Além disso, o Espírito Santo nos dá um entendimento mais profundo do coração de Deus em relação aos perdidos. Em Lucas, capítulo 15, encontramos a parábola da ovelha perdida, onde Jesus ilustra o imenso amor do Pai por cada indivíduo que está afastado. Esse amor, essa compaixão pelos perdidos, é algo que o Espírito Santo derrama em nossos corações, nos incentivando a buscar e a salvar aqueles que estão distantes. A paixão pelo evangelismo, portanto, não é algo que possamos produzir por conta própria. Ela é um fruto da presença e do poder do Espírito Santo trabalhando em nós. Quando nos entregamos a Ele, permitimos que sua paixão se torne a nossa paixão. Nossas vidas passam a refletir o amor e a compaixão de Cristo pelos outros, e encontramos alegria em sermos instrumentos de Deus para alcançar os perdidos. Esse é o real poder do evangelismo. Não apenas compreender a mensagem do Evangelho, mas ser transformado por ela e então compartilhar essa transformação com os outros por meio do poder do Espírito Santo. Número 4. A evidência de falar em línguas. Quero ser bastante claro aqui, pois é nesse ponto que muitas discussões se concentram. Alguns afirmam que é necessário orar em línguas para alcançar a salvação ou para comprovar que se possui a presença do Espírito Santo. Contudo, isso não é verdade. Devo ressaltar que acredito no dom de falar em línguas e confio firmemente nisso. Na verdade, abordo esse tema com maior frequência do que a maioria das pessoas. O dom de falar em línguas, como descrito em Atos, capítulo 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, é certamente uma das expressões do Espírito. Porém, não é o único sinal de sua atuação em nossa vida.
As Escrituras mencionam diversos dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12, incluindo sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em diferentes tipos de línguas e interpretar essas línguas. O versículo 11 conclui dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Isso enfatiza que o Espírito Santo concede dons distintos a pessoas diferentes conforme a sua vontade. Portanto, é essencial compreender que a presença do Espírito Santo na vida de alguém não se comprova apenas pelo dom de falar em línguas. A verdadeira evidência de sua presença é a transformação de vida. O fruto do Espírito citado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características são um testemunho poderoso da atuação do Espírito Santo em nós. Além disso, em Romanos, capítulo 8, versículo 9, lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que o verdadeiro sinal de um cristão não é um dom específico, mas sim a presença do Espírito de Deus em sua vida, levando-o a viver segundo os princípios de Cristo. Compreender isso é essencial para evitar desentendimentos e confusões dentro do corpo de Cristo. O foco deve estar em construir uma relação mais profunda com Deus e permitir que o seu Espírito nos transforme e nos utilize conforme o seu propósito, seja por meio do dom de falar em línguas ou de qualquer outro que ele decida nos conceder. O mais significativo é o amor, como Paulo enfatiza em 1 Coríntios, capítulo 13, que deve ser a maior expressão do Espírito em nossas vidas. Em Atos, capítulo 2, versículos 32 a 33, está escrito: isso Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e todos nós somos testemunhas disso. Agora, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o prometido Espírito Santo e derramou o que agora vocês veem e ouvem. O que então as pessoas estavam presenciando que a igreja fazia? Elas estavam vendo a igreja receber o Espírito Santo, observando o fogo de Deus descer sobre ela e o poder do Espírito Santo em ação. Número 2. E ouvem. O que elas estavam escutando? Estavam ouvindo os crentes orarem em línguas, percebendo orações em idiomas que representavam uma manifestação sobrenatural, conhecida por muitos como glossolalia. Essas pessoas falavam algo que alguns chamariam de glossolalia, mas os ouvintes entendiam cada um em sua própria língua. Sabemos disso porque a multidão, formada por pessoas de diferentes origens, ouviu em seus próprios idiomas aquilo que os crentes estavam orando. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 39, está escrito: portanto, meus irmãos, busquem profetizar e não proíbam falar em línguas. Alguns poderiam dizer que orar em línguas é a capacidade sobrenatural de orar em um idioma terreno. Porém, isso não é verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, está escrito: pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Ele fala mistérios pelo Espírito. Isso demonstra que as línguas não são, por sua essência, um idioma terreno. Elas podem se manifestar milagrosamente como um idioma humano, mas em sua origem são o que muitos identificam como glossolalia. Mesmo assim, sabemos que há poder nesse idioma celestial. Assim, falar em línguas é um dos sinais, mas não o único. Número 5. Um amor por Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, está escrito: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso interior. Isso não apenas nos ensina a amar os outros, mas também cultiva em nós um amor fervoroso pela pessoa de Jesus. Como mencionei antes, ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. E se você se render a Ele,
O Espírito Santo deseja colocar esse amor em seu coração, reacender o fogo do primeiro amor e nutrir dentro de você uma paixão ardente pelo nome de Jesus. Quando você possui a presença do Espírito Santo, isso é evidente porque você está completamente envolvido com Jesus. Quando o Espírito Santo está em você, é impossível não perceber, pois você não consegue parar de falar sobre Jesus. Você deseja conversar com seus amigos sobre Jesus, compartilhar com sua família sobre Jesus e até dialogar com seus colegas sobre ele. Quando você está repleto do Espírito Santo, tudo em você gira em torno de Jesus. Você se torna alguém centrado em Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Ele veio para dar testemunho de Jesus. E, ao receber essa presença do Espírito Santo, essa paixão intensa e esse amor extraordinário transbordam em você. Do mais profundo do seu ser, nasce uma obsessão sagrada por Jesus, que consome todo o seu interior. Você se torna inteiramente dedicado a Jesus, 100% voltado para Ele. Você fala de Jesus, pensa em Jesus, vive para Jesus, respira Jesus. Tudo em você anseia por conhecer e compartilhar sobre Ele. Assim, este é o número 5, um amor por Jesus. Esse amor por Jesus que transparece na vida de quem é cheio do Espírito Santo não é simplesmente uma emoção momentânea. É uma transformação genuína que molda todos os aspectos da existência. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma de dentro para fora, fazendo com que o amor por Jesus permeie nossos pensamentos, palavras e ações. Esse amor vai além dos momentos de adoração ou do estudo da Bíblia. Ele alcança cada interação cotidiana, influenciando a forma como tratamos nossa família, amigos e até mesmo desconhecidos. Em João, capítulo 15, versículo 26, está escrito: "Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito." Este versículo destaca a missão do Espírito Santo como aquele que dá testemunho de Jesus, mostrando que um dos propósitos principais do Espírito é nos conduzir a uma compreensão mais profunda de quem Jesus é e a compartilhar essa verdade com os outros. A paixão por Jesus não é algo que podemos produzir sozinhos, é um presente do Espírito Santo. Quando nos rendemos a Ele, permitindo que Ele nos preencha e nos oriente, nosso amor por Jesus transborda naturalmente para outros aspectos de nossa vida. Isso se reflete na forma como priorizamos nosso tempo, como utilizamos nossos recursos e até nas palavras que escolhemos. Tudo se torna uma expressão do nosso amor por Jesus. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, somos convidados a adotar a mesma atitude de Cristo Jesus, que se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse convite para refletir a humildade e obediência de Jesus é uma evidência do agir do Espírito Santo em nós, moldando-nos à semelhança de Cristo. Assim, quando estamos cheios do Espírito Santo, o nosso desejo de compartilhar sobre Jesus não surge de uma obrigação religiosa, mas de uma fonte profunda de amor e gratidão que emana do nosso interior. Tornamo-nos testemunhas vivas de sua graça, compaixão e misericórdia, desejando que outros também experimentem a alegria e a serenidade que brotam de um relacionamento pessoal com Jesus. Número 6. Conhecimento da verdade. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, está escrito: "Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém lhes ensine. Mas como a unção dele lhes ensina a respeito de todas as coisas. E essa unção é verdadeira, não é falsa. Permaneçam nele, como ela os ensinou." Quando o Espírito Santo vem habitar em você, quando a presença dele assume o controle de sua vida, a verdade flui do seu interior. A verdade é assimilada profundamente. Ela se torna parte de quem você é. Você recebe revelação de Deus, começa a desvendar os mistérios das Escrituras, a entender a essência da presença divina
a captar o valor da santidade, a profundidade da palavra, a mensagem da cruz e o poder do sangue de Jesus. Essas verdades tornam-se suas. São como tesouros que Deus reserva apenas para aqueles que o amam, para aqueles em quem Ele confia, para aqueles que carregam seu espírito. Esses segredos espirituais tornam-se a sua herança. O conhecimento da verdade, concedido pelo Espírito Santo, não é meramente intelectual ou teórico. Trata-se de uma sabedoria vivida e transformadora. A presença do Espírito Santo em nossa vida ilumina nosso entendimento, permitindo-nos compreender as realidades espirituais de forma que vai além do simples raciocínio humano. Esse entendimento nos conecta de forma mais profunda e íntima com Deus, revelando não só quem Ele é, mas também quem somos em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, lemos: "Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que estão para acontecer." Esse versículo destaca que o papel do Espírito Santo é nos conduzir à plenitude da verdade, não apenas fornecendo informações, mas revelando o coração e os planos de Deus para nós e para o mundo. À medida que permanecemos em Cristo e permitimos que sua unção nos instrua, nosso vínculo com Deus se aprofunda. A verdade que recebemos do Espírito Santo nos liberta de enganos, medos e incertezas, fortalecendo nossa fé e confiança no Senhor. O conhecimento da verdade é essencial para uma vida de santidade e submissão a Deus, pois, como está escrito, é a verdade que nos liberta. João, capítulo 8, versículo 32, nos lembra que a revelação concedida pelo Espírito Santo não é restrita a um grupo exclusivo de especialistas em religião. Ela está acessível a todos que buscam a Deus com sinceridade, de coração aberto e humilde. Esse entendimento espiritual nos habilita a distinguir entre o certo e o errado, a verdade e a falsidade, permitindo que vivamos de forma que glorifique a Deus. Além disso, o conhecimento da verdade nos capacita a servir ao próximo com eficácia, tornando-nos aptos a compartilhar o Evangelho de maneira clara e a oferecer orientações e encorajamentos fundamentados na Palavra de Deus. Nossa vida passa a ser um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, irradiando a luz de Cristo em um mundo que necessita urgentemente da verdade. Em resumo, o entendimento da verdade, revelado pelo Espírito Santo, é indispensável para uma vida cristã genuína e produtiva. Ele não apenas nos aproxima mais de Deus, mas também nos fortalece para viver de forma que demonstre sua verdade, amor e santidade ao mundo. Este conhecimento é um tesouro inestimável, disponível para todos que procuram a Deus com sinceridade e desejam permanecer em sua presença. Por fim, o número 7, que simboliza a santidade, é de grande significado. Isso é algo evidente. Um dos sinais de que você recebeu a presença do Espírito Santo ou de que foi batizado no Espírito Santo é que sua vida reflete santidade. O número 7 é frequentemente associado à santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito: "Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas." O Espírito Santo é aquele que nos torna santos. Não é à toa que ele é chamado de Espírito Santo. Gosto de chamá-lo de o Espírito da Santidade. Em outras palavras, quando você é batizado no Espírito Santo, o pecado começa a perder o encanto. Ele se torna desagradável e sombrio. Você começa a detestar aquilo que Deus rejeita, mesmo que o Espírito Santo condene algo que você praticava anteriormente. Essa transformação é um sinal claro de que você está cheio do Espírito Santo. As pessoas que andam em santidade resistem ao pecado, evitam as tentações, não colocam coisas ruins diante de seus olhos, não proferem palavras ruins e nem têm interesse em ouvir o que é negativo.
Elas vivem em santificação, separadas do mundo, sob a proteção da presença de Deus. Esse é um verdadeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você. A santidade é, sem dúvida, um dos frutos mais evidentes da atuação do Espírito Santo na vida de um cristão. É o reflexo natural de uma vida plenamente entregue ao Senhor, onde o Espírito Santo age de dentro para fora, moldando pensamentos, comportamentos e ações. A santidade não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que se manifesta no cotidiano daqueles que vivem sob a direção do Espírito de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. A santidade é entrelaçada com essas características, pois ao vivermos por elas, nos afastamos naturalmente do pecado e nos aproximamos da essência de Deus. Viver em santidade, como simboliza o número 7, não é algo imposto de fora, mas uma transformação que ocorre no interior, nos conduzindo a desejar o que é puro e rejeitar o que é impuro. É uma evidência inconfundível da presença do Espírito Santo em nossas vidas, guiando-nos a uma existência que espelha o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos impulsionados por um anseio profundo de viver de forma que agrade a Deus, não por obrigação, mas por amor a Ele e ao que Ele representa. A santidade também serve como um testemunho poderoso para o mundo ao nosso redor. Ao viver uma vida santa, os cristãos mostram a diferença que Cristo faz em uma existência, atraindo outras pessoas para Ele, não apenas com palavras, mas através do exemplo de vida. A santidade, portanto, não se trata de isolamento, mas de ser luz em meio à escuridão, sal na terra, influenciando de forma genuína e amorosa. É importante destacar que a caminhada em direção à santidade é contínua e exige total dependência do Espírito Santo. Não é sobre alcançar perfeição por nossos próprios esforços, mas permitir que o Espírito Santo nos transforme e aperfeiçoe dia após dia. Como Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em suma, a santidade é uma marca evidente da presença e do batismo no Espírito Santo na vida de um cristão. É um processo de transformação que nos leva a abominar o pecado e amar a Deus e sua vontade. Viver em santidade significa viver sob a direção do Espírito de Santidade, permitindo que Ele guie cada aspecto da nossa vida e nos torne a cada dia mais parecidos com Cristo. Então, para resumir, primeiro, confiança na salvação. Segundo, um caráter temente a Deus. Terceiro, paixão e poder para proclamar o Evangelho. Quarto, a evidência do falar em outras línguas. Quinto, um amor profundo por Jesus. Sexto, entendimento da verdade. E sétimo, santidade. Agora, permita-me perguntar, você manifesta algum desses sinais em sua vida? Talvez esteja faltando em algum deles ou ainda trabalhando para desenvolvê-lo. Talvez esteja crescendo em alguns aspectos, e isso está bem. Enquanto houver progresso, significa que o Espírito Santo está agindo em você. Se você percebe esses sinais em sua vida, não há motivo para se preocupar. Pare de duvidar e de se angustiar. Contudo, se nenhum desses sinais está presente em sua caminhada, acredito que é o momento de você ter um verdadeiro encontro com Jesus e se encher do Espírito Santo, porque quando alguém encontra Jesus, recebe o seu Espírito. É simples assim. Ao ser salvo, você é preenchido com o Espírito Santo. Se você não tem certeza de que é salvo e às vezes duvida da sua salvação, quero orar com você agora mesmo. É importante entender que a salvação não vem de uma oração, mas de uma pessoa. Nenhuma oração por si só pode salvar uma alma. Apenas Jesus salva.
Ao repetir as palavras comigo agora, lembre-se de que você não está sendo salvo por essa oração. Isto não é um ritual, nem termina aqui. Este é apenas o ponto de partida. Estou apenas ajudando você a se entregar a Jesus. Mas você precisa realmente se render a Ele. E quando isso acontecer, Ele vai enchê-lo com o seu Espírito Santo. Talvez você já seja um cristão, mas ainda tenha algumas dúvidas. Talvez nunca tenha aceitado Cristo de fato, ou tenha feito isso em algum momento, mas nunca viu os frutos dessa decisão se manifestarem, o que pode fazer você questionar se a experiência foi verdadeira. Vamos resolver isso agora mesmo. Vamos juntos a Jesus. Quero orar com você agora e guiá-lo nessa entrega. Jesus está te ouvindo. Ele está olhando para você neste momento, vendo seu coração e chamando-o para perto. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem. Vamos orar juntos agora. Repita essas palavras comigo com sinceridade e diga-as de coração. Querido Senhor Jesus, venho a Ti como pecador e te peço, perdoa os meus pecados, lava-me no Teu sangue e faz-me uma nova pessoa. Eu não entendo tudo, mas agora me entrego a Ti. Preciso de Tua ajuda. Jesus, perdoa-me, salva-me e seja o Senhor da minha vida. Entrego tudo a Ti neste momento. Vou Te seguir. Em Teu nome eu oro. Amém. Bem, isso é tudo por esta mensagem e pela oração. Se você fez essa oração com sinceridade, fico muito feliz por essa decisão. É uma alegria imensa ter participado desse momento com você. Se você realmente entregou seu coração a Jesus, saiba que Ele ouviu sua oração. Agora trabalhe na sua salvação em parceria com Ele. Jesus já realizou tudo o que era necessário para te salvar. Basta você permanecer próximo a Ele e caminhar em direção a Ele.